Olá, ouvintes da Rádio Unimontes, estamos aqui novamente no nosso programa Empreendedor em Ação. Toda quinta-feira às 18 horas você nos escuta aqui neste canal, nessa rádio que preza pelo conhecimento, pelo melhor da música, né? E que é campeã em seu segmento aqui na nossa região. Hoje eu tô com essa vozinha rouca, assim, vocês vão ter que aturar um pouquinho aí, mas vai dar tudo certo. Antes de começar o nosso programa, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, a Crijós, a Classic Men's Club, a Fadenol, a Trajeto Móveis e a Impremix, pelo apoio cultural aqui ao nosso programa, pra gente continuar trazendo para vocês informações de qualidade. Então, você que gosta de histórias de superação, que gosta aí de mentorias, consultorias, que precisa às vezes daquele insight, daquela ideia para jogar na sua carreira e no seu negócio e fazer a coisa acontecer, esse é o seu programa. Inclusive, segue a gente lá no YouTube, Empreendedor em Ação, joga lá, se inscreve, aperta o sininho para você ficar por dentro das novidades. Me segue também na minha rede social, Ariane Galdino _Reinventa, porque lá também você fica sabendo de novidades, de dicas. A gente fala muito sobre empreendedorismo, liderança feminina, sobre também liderança criativa, então acho que pode fazer sentido para você. Começamos aqui então agradecendo ao nosso radialista Paulo, né, por estar aqui conosco, nos ajudar aí nas edições, participar também das entrevistas com a gente, da nossa roteirista Vanessa Araújo, que sempre traz para nós pautas com perguntas intensas e interessantes para a gente aprofundar nos temas aqui com vocês. Gente, mas sem mais delongas, hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, que é a professora Sara. É mestre em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais, professora aqui da Universidade Estadual de Montes Claros desde 99, leciona na graduação do curso de Ciências Econômicas e na pós-graduação no mestrado profissional de Desenvolvimento Econômico e Estratégias Empresariais, que é o PPGDE, e tem experiência vasta aí na área de economia, com ênfase em inovação e mudança tecnológica. Nós estamos aqui trazendo esse tema principalmente por conta da questão da universidade de empresa, né, da biotecnologia, das incubadoras, para a gente falar sobre empreendedorismo de maneira a abordar alguns temas como transferência de conhecimento, cluster. Desde 2011, a professora Sara está na diretoria executiva da incubadora de empresas de base tecnológica da Unimontes, que é a Inemontes. Você que é estudante da Unimontes sabe do que eu estou falando, e você que é o nosso ouvinte, empreendedor e aspirante ao empreendedorismo, vai saber hoje o que é a Inemontes, como que funciona a Inemontes, né? E que é algo para além da universidade, né? A gente tem um trabalho incrível realizado pela Inemontes, que agora acabou de conseguir um selo muito importante, que é a certificação CERN 2, que a professora vai explicar para a gente. E a Inemontes, ela tem esse propósito de fomentar o empreendedorismo, não só aqui na Unimontes, né, na sua área de atuação, mas também apoiando negócios nascentes. A gente vai entender como isso funciona. Professora Sara, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço, Ariane, o convite. Muito prazer estar aqui com você, com o Paulo, com toda a equipe. Ótimo. E hoje a gente vai enveredar, então, sobre esse tema que é tão interessante, que é o tema da incubadora, né, professora? Eu queria muito que você falasse pra gente, assim, definisse primeiro o que é a incubadora, para o nosso ouvinte compreender, né, a principal função da incubadora no ecossistema de startups. Inclusive, falar um pouco sobre essa coisa das startups, que a gente escuta muito, mas tem muita gente que escuta e fica assim, né, meio que boiando o tema. Então seria muito bom a gente falar mais sobre. Bom, a incubadora, ela capta esse nome exatamente das incubadoras dos bebês, né? Ou seja, ou então quando você tem aí, né, empresas que têm aves, também tem as incubadoras lá, enfim. Mas o que a ideia de uma incubadora? É proteger alguém que está mais necessitado de apoio, ou seja, aquele bebê que nasceu, mas ainda não pode ir para casa, ele fica na incubadora. Essa ideia, então, migrou para a área de gestão. Então, quando você tem um negócio, você tem uma ideia, mas não tem ainda toda uma estrutura para colocar em prática, você recorre ao apoio das incubadoras de empresas. E a Unimontes tem uma incubadora desde 2009.
Então, o nosso papel é acolher aquele empreendedor que quer um apoio, que tem uma dúvida, ele tem uma ideia, mas não sabe como colocar em prática, ou ele já tem um negócio, mas quer pivotar, que é um outro termo que a gente usa, ou seja, quer mudar o direcionamento do negócio, ou ele está realmente precisando de um apoio e não sabe. Muitas vezes ele entende do produto, mas ele não entende de negócio. Então, basicamente, a função de uma incubadora de empresa é essa. A questão das startups é um termo que se popularizou nos últimos anos, é um termo muito perigoso, se a gente for pensar, né? Porque hoje em dia, às vezes a pessoa tem uma padaria, ela fala, eu tenho uma startup. Não, não tem. Justamente por isso que é bom a gente falar mais sobre, né, esclarecer, porque é algo mais complexo. Exatamente. Então, a ideia, se você olhar na origem, é aquela empresa de base tecnológica recente. Então, você tem agora a lei das startups. Então, se você tem até 10 anos, então tem uma série de questões que foram determinadas. Eu achei muito importante quando a gente passou a ter uma legislação, justamente para passar a ter essa compreensão mais clara do que é uma startup. Isso, ter os critérios. Mas, basicamente, quando você fala de startup, você está falando de inovação, de tecnologia, de uma empresa que ela consegue rapidamente se adequar às mudanças do mercado. Ela, muitas vezes, ela não consegue, às vezes, crescer, às vezes ela é comprada por outras, entendeu? No ramo farmacêutico isso é muito comum, na área de biotecnologia isso é muito comum. Já na área de TI a gente tem vários exemplos aí de começaram pequenininhas com a tecnologia e hoje são gigantes, né? Nós temos Google e tantas outras que nós poderíamos citar. Muito bom. E tem diferença, sobre as incubadoras, tem diferença assim, dos tipos de incubadora? Tem vários tipos de incubadora. Até você me fez uma outra questão que eu esqueci de mencionar. Você perguntou qual que é o impacto, né, da incubadora na questão do ecossistema. Então, depois eu te respondo essa outra. Por que isso é importante, a gente ter uma incubadora na universidade? Né? Porque nós vamos pegar esses alunos, os professores, servidores e também a comunidade e auxiliar, porque mais negócios são novos postos de trabalho, impostos, ou seja, você tem um movimento na economia, então por isso que é importante. Hoje nós temos aqui, eu gostaria que os ouvintes também procurassem saber, o ecossistema Norte Vale. O que é isso? É um grupo que você tem muitas instituições, se não me engano, acho que nós temos quase 50 instituições envolvidas, ou mais que isso. Haroldo, que é o nosso coordenador lá, pode conferir mais com ele. Mas o que é importante? Nós temos instituições de ensino, nós temos empresas, nós temos associações. Então, é um grupo que quer desenvolver a inovação e empreendedorismo aqui na região. Então, a incubadora, por exemplo, ela faz parte do Norte Vale, né? Agora, os tipos de incubadora. Então, nós temos vários tipos de incubadora. Nós temos incubadoras que são exclusivamente ligadas à base tecnológica. Nós temos incubadoras de negócio de impacto social e ambiental. Incubadoras que, às vezes, só apoiam um gênero. Incubadoras que são mistas, ou seja, elas conseguem ter negócios tradicionais, negócios de base tecnológica. O que é um negócio tradicional? Por exemplo, uma padaria é um negócio tradicional. Entendi. Ok? Um negócio de base tecnológica, biotecnologia, quando você desenvolve novas medicações, novas soluções para desenvolver um processo, já seria base tecnológica. Hoje a Inemontes, ela tem um perfil totalmente diferenciado. A gente foi mudando ao longo do tempo, né? Então, hoje a gente atende toda a comunidade, então não só nossos alunos, nossos servidores, professores, e também os tipos de negócio são variados. A gente tem muita preocupação em valorizar a base tecnológica, mas também os negócios de impacto social e ambiental. O que é isso, né? Quando você tem uma solução para uma questão social, uma solução para uma questão ambiental. Então, quando alguém desenvolve um produto que vai, vamos supor, minimizar o lixo eletrônico, isso é um negócio de impacto ambiental. Quando você tem algo que vai, como por exemplo, nós temos um graduado, a gente é quando a pessoa já sai, já fez todo o processo na incubadora e ela sai, a empresa, né, o empreendimento termina o processo. Boa, né? A empresa está pronta para voar. Exatamente, já vai para o mercado. Ele, por exemplo, tem uma bebida láctea para crianças que têm deficiência de ferro. Então, isso é um negócio de impacto social. Então, nós estamos muito preocupados com isso, dada a própria característica da região que a gente atende, que é o Norte de Minas. Ótimo. E a respeito desses projetos assim na comunidade, como é que a incubadora ela atende, né? Qual que é o impacto? Que é uma pergunta que a gente fez aqui no início, né? Isso. Só para a gente desenrolar essa pergunta, qual que é o impacto da incubadora assim, nesse processo? Olha, a incubadora, como, né, tendo a Unimontes como mantenedora, né, a primeira função dela é formar pessoas. Porque, como eu disse, muitas vezes a pessoa chega e fala, olha, eu sei desenvolver aqui uma molécula que vai gerar uma medicação, ok, mas eu não sei nada de gestão. Então, nosso primeiro papel é formar pessoas.
Hoje nós estamos sediados no prédio 2. É muito importante nós estarmos nesse prédio, porque é um prédio que tem área de humanas aqui na Unimontes, para quem não conhece, né? É da Diretoria de Centro de Ciências Humanas. E a gente precisa tocar mais esses alunos, porque a ideia de que só negócios vão surgir de tecnologia, isso não é verdade. Entendi. Que só o pessoal da área de saúde pode fazer patente, pode fazer um produto, pode gerar um negócio, também não é verdade. Então, todas as áreas, é preciso que a gente entenda isso, todas as áreas você pode gerar um negócio. Vamos supor, o pessoal da psicologia pode criar um jogo que vai auxiliar uma criança, por exemplo, com autismo, a desenvolver alguma habilidade, né? O pessoal da área de história pode criar uma forma de educar, né, a jovens, ensinar a história de uma maneira mais criativa, enfim. Então, todas as áreas podem gerar negócio. Então, nosso primeiro papel é formar pessoas para essa mentalidade empreendedora. Porque nós ensinamos lá na incubadora uma coisa que é assim, não é só você ter um negócio, mas você empreender em você, né, na sua carreira, na sua formação. O segundo papel é justamente tentar fazer pontes. Porque a questão da rede, todos os nossos incubados, quando a gente faz as pesquisas, eles dizem isso, a rede é muito importante. Então, às vezes eles têm uma necessidade, eles falam, mas eu não sei quem procurar. A gente procura. Toda a turma nossa é apadrinhada. Nós começamos a fazer isso já tem 3 anos. Então, nós estamos no 3º padrinho. Legal. Então, esse padrinho é alguém que está no mercado. Então, o primeiro foi o Jadilson, que é hoje gerente do Sebrae aqui do Norte de Minas. O segundo foi o professor Marcos Fábio, né, que foi professor aqui da casa há muitos anos, é um empresário também de sucesso. E agora Haroldo, que é um egresso nosso, é um aluno que é um consultor, né? Haroldo Rodrigues também, são pessoas que estão aí nos apoiando, e isso a gente já tem um momento com o padrinho. Então a gente faz a trilha, e aí quando eles já estão na condição, a gente tem esse momento, por exemplo, com o padrinho. Outras conexões também são feitas, porque cada empreendimento ele tem uma demanda. Então às vezes eles precisam desse apoio. Outra questão importante que a gente faz é quando tem um edital, nós podemos acompanhar, direcionar, ver como eles preencheram. Então, o nosso papel é muito de dar a mão a esse empreendedor. Então, o impacto é não só ter uma empresa, mas primeiro ter pessoas formadas, entendendo mais de gestão, mais capacitadas. Acontece, às vezes, da pessoa entrar, ela não continuar aquele negócio, mas ela ou volta, nós já tivemos casos de gente que voltou, ou ela abre um outro negócio, porque ela já está mais capacitada. Ela já recebeu aquele conhecimento. Né? Exatamente. Muito bom. E a respeito das patentes, Sara, a incubadora ela tem uma metodologia específica para poder colaborar com essa área? Como que é a nossa estrutura hoje aqui no Unimontes? A partir de 2013 foi criada a Coordenadoria de Inovação Tecnológica. Então hoje, né, desde 2019, estou à frente dessa coordenadoria, que ela é vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa. Dentro da coordenadoria, nós temos 2 unidades, que é a Inemontes, que eu estava falando há pouco dela, e o NIT Unimontes, que é um núcleo de inovação. O núcleo ele existe desde 2009, e nele é que nós fazemos a gestão das propriedades intelectuais. Então, todos os professores e alunos, nós ainda não temos capacidade, porque nós temos uma equipe muito pequena, né? De atender o público externo. Então, lá é que nós fazemos o trâmite. E recentemente a gente reorganizou tudo isso nós temos agora uma plataforma que chama Giminas, que é nessa plataforma que os professores e os alunos podem fazer os cadastros de patente, de software, de indicação geográfica, de qualquer propriedade intelectual que eles forem desenvolver. Mas o que é importante a gente entender? Primeiro, que nem toda boa ideia vai gerar uma patente. E não é por isso que ela não é uma boa ideia. Entendi. Né? Segundo, que você pode desenvolver uma patente e ter um negócio. São coisas distintas. Então, você pode criar um negócio que tenha uma patente, né? Você vai fazendo isso concomitantemente. Então, como nós estamos dentro da mesma coordenadoria, quando nós percebemos isso, a gente vai migrar, né, com esse empreendedor para dar o apoio no lado do NIT. Entendi. Gente, a professora, ela também foi agraciada com o prêmio Minas de Economia, Corecon BDMG, em 2004, coordenou as equipes vencedoras dos prêmios, boas práticas do... Aí você vai ter que me ajudar. Boas práticas do ICE Amprotec, Isso é. Bridge
Bitcouncil. Gente, meu inglês tá maravilhoso, se vocês repararam, né? Segundo lugar na categoria Ativação do Ecossistema em 2019 e do projeto VUEI, Vivência Universitária, Empreendedorismo e Inovação da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Então, assim, foi o primeiro lugar na categoria nascente, né? Isso. Nesse projeto recebeu ainda menção honrosa, professor, e no VUEI, em 2024, recebeu o prêmio de engajamento, bem como coordenou a equipe que obteve pela primeira vez na Unimontes a certificação CERN para a CERN 1 em 2022 e agora para a CERN 2 em 2024. E eu queria que você falasse para a gente a importância, né, desse selo, né, que é um selo, né, assim, você prestigia ainda mais, né, os tipos de projeto para a incubadora. Então, eu vou me permitir contar um pouquinho a história de como que a gente chegou nisso, né? Então, a incubadora, ela nasce em 2009 como um projeto de extensão do professor Geraldo Matos Guedes. E aí, ele se aposenta, né? O professor Dario, que na época ele estava coordenando o NIT aqui, ele viu a necessidade de não deixar o projeto morrer. Então, ele fez um projeto para a FAPEMIG e me convidou. Falou, olha, eu estava voltando do doutorado e falou, olha, Sara, eu estou preocupada. Preocupado porque a gente precisa retomar esse projeto. Porque com a saída do professor, ele fazia voluntariamente, assim, né? Ele tinha as horas, mas ele atendia, assim, depois de turno, sabe? Sei então, não havia... Quando a gente é professor e ama o que faz, você contabiliza. Exatamente, né? Então, foi muito importante ele ter começado, só que ele se aposentou e ficou esse vácuo. Então, o professor Dario Alves de Oliveira, ele, que hoje coordena aí a pós-graduação da biotecnologia. Então, ele me convidou. E por que ele me convidou? Porque em 2001 eu fiz um projeto para ter uma incubadora, que já tinha existido uma incubadora aqui com o apoio do Sebrae uns anos antes, e eu fiz esse projeto tentando que nós conseguíssemos conciliar todas as instituições assim, da região. Aí todo mundo, eu ia visitava as instituições, nossa, que lindo o projeto, lindo, nossa, super legal, mas ninguém assinava o projeto, porque eu achava que nós poderíamos ter um ambiente, que todo mundo cotizasse esse ambiente, mas não foi possível, né? Então eu engavetei. Então, tanto é que quando o Guedes foi fazer o projeto, ele me falou, olha, eu estou ressuscitando, né, a ideia. Eu falei, que ótimo. Então, quando eu voltei do doutorado, o Dari falou, olha, você já tem esse projeto e tudo. E à época eu visitei várias incubadoras, até com recurso próprio mesmo, em Minas Gerais, para conhecer. E a partir desse projeto, eu acabei conseguindo enviar uma proposta para o Canadá, e aí eu consegui fazer um estágio lá no Canadá, conhecer várias incubadoras. Então ficou esse conhecimento. Então quando o Dari me convidou, foi muito por causa disso, né? Ele falou, olha, você gosta da área, você já tem projetos e tal. E aí eu falei, então vamos retomar. E a gente fez criar, né, do básico, né, todas as regras e tudo. E foi aí que nós mudamos a incubadora para base tecnológica. Começou daí, que ela atendia qualquer empreendimento. Nesses anos, a gente procurou sempre lançar os editais. Lançamos editais específicos só para a área de TI, por exemplo. Fizemos todo tipo de experimento, né? Então, até chegar nesses processos todos, como você citou, né? Por exemplo, em 2019, a gente conseguiu esse prêmio, que o British Council é uma instituição, né, que promove a cultura na Inglaterra. E nós com esse prêmio, a gente conseguiu fazer a visita aos ambientes de lá. Então, essas experiências nos ajudaram muito. Outra coisa, fazer parte da Rede Mineira de Inovação, que é uma rede que congrega todos os ambientes de inovação em Minas, parques, incubadoras, e também fazer parte da Amprotec, que é a nacional, né, a Associação Nacional de Parques, Incubadoras e Ambientes de Inovação. Então, foi uma caminhada, né, para nós conseguirmos. Durante toda essa caminhada, eu não posso deixar de citar aqui o apoio do Sebrae, que o Sebrae foi fundamental. Então, em 2022, eu comentei, né, com toda a equipe, falei, gente, estou muito preocupada, porque o CERN é essa certificação que se dá aos ambientes de inovação. Ele é todo um regramento, né, como se fosse uma ISO das incubadoras e parques e tudo. Então, por que ele existe? Primeiro, para que você possa ter uma gestão boa desse ambiente. E também para que haja uma continuidade, quer dizer, você sai, o próximo que entrar, ele vai saber o que vai ser feito. Então, ali você tem um acompanhamento do empreendedor, tem um acompanhamento da própria incubadora e pronto. Então, nós conseguimos, com o apoio do Sebrae em 2022, e fizemos o CERN 1. Foi muito complexo, porque você não tem aqui na Unimontes uma figura do gerente, uma pessoa que fique 40 horas. Isso é uma exigência, por exemplo, do CERN. Né?
Então, nós tivemos que colocar as horas de professor, com técnico administrativo, enfim. Então, tudo é complexo porque você tem uma estrutura estadual que é diferente de uma federal, que é diferente de uma privada, então a gente tem que fazer essas adequações. Mas foi muito importante, foi um processo de amadurecimento. Então, agora, a gente celebrando, né? Por isso que eu falo, todos esses prêmios, os prêmios do Voei, isso tudo foi muito importante para a gente amadurecer. E nisso nós estamos fazendo testes. O que funciona? O que é interessante colocar ou não na trilha? Então, nós percebemos que essa certificação agora, que nós acabamos de receber dia 19 de novembro, ela também coroa esse amadurecimento da incubadora. Ou seja, a partir disso, nós temos processos estabelecidos, como eles devem ser executados, tem todo o procedimento de cada processo, ou seja, nós vamos fazer um evento, como vai ser, vamos atender um incubado, como vai ser, vamos ter um curso, como vai ser, tudo isso é definido. Ou seja, você tem uma estrutura muito bem montada. E aí os processos estão bem encorpados, então, né, Sim, Sara? Já estão numa pegada assim, bem mais com nível elevado para poder estar recebendo esses projetos, né? E eu queria até te perguntar sobre isso, assim, você falou que a base da incubadora, então, hoje é tecnológica. Não. Ela começou quando nós refizemos em 2013, tecnológica, aí depois em 2019 que eu fui para esse prêmio que nós ganhamos, foi exatamente para aprender sobre ambientes que trabalhavam com negócio de impacto. Entendi. Ou seja, social, ambiental. E nós remodelamos a incubadora. Então, hoje, a gente chama a incubadora de empreendimentos, porque nós podemos aceitar vários empreendimentos de base tecnológica, impacto social. Então, hoje, ela tem um perfil que agrega vários empreendimentos, porque a gente entendeu que era uma necessidade da região. Bem mais aberto, né? Isso. Pois é, e aí eu queria que você falasse, assim, quais são os critérios, por exemplo, que a incubadora utiliza para selecionar as startups? Bom, nós temos um edital, até é bom você ter falado isso, porque antes nós tínhamos um edital que todo ano a gente lançava, entre março, abril, finalizava em junho, né? E a nossa recepção sempre final de junho, início de julho. Mas agora nós passamos a ter um edital que é um edital fluxo contínuo. Ou seja, a partir do momento que nós tivermos vaga, a gente vai disponibilizar, avisar toda a comunidade, pelo site da universidade, as mídias, e assim os interessados poderão participar. Primeira coisa, o que nós nesse amadurecimento percebemos? Que se eu pedir para você falar do seu negócio, você vai falar de uma forma. Se eu pedir para o Paulo vai falar de outra forma. Então, nós percebemos que a primeira coisa era importante dar um curso. Então, quando os interessados nos procuram e fazem a inscrição, a gente dá um curso de Canvas. Gente, não é o Canva, que parece um PowerPoint, não. Explicar. Não é para fazer a apresentação. E PowerPoint, não. Chama, gente, post. Não. Ele é um processo, um modelo. O Sebrae utiliza muito o Canvas, né, para os negócios, para organizar um modelo de negócio. É um modelo de negócio. Então, por que nós usamos o Canvas? Porque, como o nome diz, em inglês, ele é um quadro. É mais fácil de visualizar. Então, nós fazemos uma dinâmica, nós damos um curso mesmo, e a gente pega todos os interessados e nós já fazemos isso. Então, já é um primeiro papel nosso dar essa qualificação. A partir daí, eles vão para o processo de seleção, que é, de fato, entregar qual é o projeto, o negócio deles, e depois é a banca. Primeira coisa que eu queria explicar é que nós temos duas modalidades. Primeiro, pré-incubado, ou seja, a pessoa tem uma ideia, né? Eu quero fazer um microfone mais, assim, que dure mais tempo a bateria, que tenha uma capacidade melhor, enfim. Então, essa pessoa que vai desenvolver esse microfone, ela tem uma ideia, ela não tem um projeto nem nada. Então, a gente coloca na categoria de pré-incubado. E o incubado, que é alguém que já tem o negócio, ele tem um CNPJ, mas ele está patinando, ele não está conseguindo colocar no mercado, ele às vezes está com o público errado, ele não sabe por que ele não está conseguindo ir para frente. Então, a gente põe na categoria de incubado. O pré-incubado serão 6 meses de apoio, o incubado até 1 ano de apoio, e dependendo, nós podemos ficar mais tempo. Agora, o que a gente avalia? São 5 áreas: empreendedor, capital, tecnologia, mercado e gestão. Então, nessas áreas, a gente analisa assim, por exemplo, o empreendedor. Qual que é a formação dele? Ele entende disso? Ele entende de microfone, igual, por exemplo, Paulo. Paulo entende tudo. Então, se ele chegar para mim... Não é, Paulo? Paulo é o Google. Exatamente. Tem experiência nisso, tal? Não, você, formado em jornalismo. Não, eu tenho experiência nessa área, eu quero criar uma agência. Então, a primeira coisa que a gente olha, esse empreendedor entende do negócio, né? Então, no eixo empreendedor, a gente olha as características, experiência prévia e tal. No mercado, isso daí que a pessoa está querendo ofertar é interessante? Tem público? Porque às vezes é interessante para ela,
né? Para o universo dela. Mas alguém gostaria de comprar? Então, é uma outra coisa que é analisada no mercado. Finanças, né? Como que vai monetizar? Tem capital para começar um negócio? Pai trocínio, mãe trocínio, né? ou tem recursos? Como é que ele está se preparando para isso? Como é que ele vislumbra? Que linhas que ele pode vislumbrar? Enfim, tecnologia, que tipo de tecnologia? Né? E gestão, quer dizer, como que você vai gerir esse negócio? A gente preocupa muito. Quem da equipe vai trabalhar com a gestão? Porque às vezes você tem, né? Tanto é que no nosso edital é proibido você ter só professores, porque pela legislação os professores concursados, eles não podem ser o gestor principal. Então a gente já fala, olha, não pode ter uma equipe só de professores, tem que pôr alguém que não é. Então às vezes traz alguém já de gestão e pode trabalhar. Mas, no modo geral, são esses 5 itens, 5 eixos, né, que nós avaliamos, e é feito, depois da entrega, é feita uma banca mesmo. A pessoa vai falar do negócio, a gente pergunta, depois da apresentação tem essas perguntas. Basicamente é isso. E esse modelo de negócio, ele vai servir para tudo, no sentido assim, né, Sara? Não só para você organizar, né? O que é esse negócio, para que veio, para onde vai, mas também às vezes essa empresa que já está funcionando, já está no mercado e tem um produto, por exemplo, você consegue jogar esse produto no Canvas também, né? Exatamente. Fazer um modelo de como que esse produto ele pode caminhar, né? Para chegar num patamar X. Está mais consolidado para colocar no mercado, pra desenvolver, né? Então, como eu falei lá no início, o nosso papel é ser a incubadora que protege lá o bebê. Então, a gente faz de tudo, né, para poder fazer com que esse empreendimento chegue ao mercado mais estruturado. Então, quando nós começamos com o Canvas, por quê? Porque é um modelo mais simples das pessoas entenderem. Né? Lá no passado, gente, quando eu comecei a estudar gestão, há algum tempo atrás, não vamos revelar quando. Não precisamos, detalhes, vamos esquecer esse detalhe. Nós aprendíamos que você tinha que ter um modelo todo estruturado, um plano de negócio, a pessoa alugava, fazia tudo, depois ela descobria que estava com o público errado, estava no local errado, ela já tinha perdido tempo, dinheiro, enfim. Não, mas até hoje é assim, isso aí ainda não mudou. Né? O que a gente vê hoje no mercado, inclusive, eu sempre falo isso quando eu tenho oportunidade, né? Que esse programa, ele é inclusive para isso, né? Para trazer essa clareza. Exatamente. A ideia é trazer clareza, né, para as pessoas acerca daquilo que elas estão promovendo dentro dos negócios delas, ou que elas estão pensando. Porque quando a gente fala assim, gente, esse programa também é para os aspirantes ao empreendedorismo. Às vezes as pessoas, elas estão ali, elas têm a ideia, né? Elas enxergam uma oportunidade no mercado, mas elas não pararam ainda para fazer aquele 360, né, que a gente fala assim, a gente sai de um lugar e volta lá no mesmo lugar, mas isso é importante, porque você sai daquele lugar, visita tudo que você tem que visitar, entender sua concorrência, né, criar sua persona ali no mercado, porque isso é importante, isso não é balela, isso não é preencher, não é conversa de consultor para encher linguiça, isso tem que ser feito para você conseguir pisar com os passos mais firmes no mercado. E esse mercado atual está cada vez mais segmentado, não é qualquer negócio que vai abrir a porta e vai ter aquela durabilidade, vai passar de 1 ano e meio, vai sair do nível bebê, né? Para poder engatinhar e levantar com as perninhas fortes e ter um futuro, vislumbrar um futuro a médio e longo prazo, né? Então a gente entende que, assim, a importância disso. Por isso que a gente trouxe o tema, gente, da incubadora, porque ela gera essa expectativa, né, de um crescimento que é realmente sustentável, né? E que você pode, com certeza, replicar dentro do mercado e das devidas segmentações de onde esses negócios vão surgir. Não é isso, professor? Exatamente. E você vê que é um processo muito importante de nós avaliarmos, porque você pega os dados, a maioria das empresas em 2 anos elas saem do mercado, 5 anos, e muitas vezes é porque mistura caixa, né, pessoal com o caixa da empresa, comete erros que a gente poderia evitar se eles tivessem uma orientação, né? E esse processo de amadurecimento, gente, igual eu estava falando lá do CERN, né, que nós conseguimos, tudo é assim, né? Você vê, começamos em 2009, que o professor a gente remodelou em 2011, 12, para mudar e chegar hoje. Então, assim, para você ter uma ideia, por exemplo, em Minas só tem 2 incubadoras com CERN.
Então, nós estamos aí conseguindo o CERN 2, né, com o CERN 2, né? E conseguindo o CERN 2 entre, ao todo no Brasil, hoje são 14 com o CERN 2. Gente, então, esse Unimontes não é pra pouco, né? Pode falar, gente, pode falar. Então, assim, o amadurecimento, em todos os negócios, inclusive, né, estou dando o exemplo da incubadora, faz parte do processo. Mas nós estamos aí para apoiar esse empreendedor. Porque se ele ficar sozinho, muitas vezes ele comete erros que poderiam ser muito simples de ser evitados. Né? Mas é isso, o negócio ele precisa de um cuidado, uma empresa é um ser vivo, eu sempre digo isso. Ela precisa ser alimentada, ela precisa ser analisada, ela precisa de cuidados. Não dá para a pessoa achar, não, eu vou fazer uma coisa ali, tem muita gente tem essa ilusão. Aí eu vou abrir um negócio, alguém vai tocar. Olha, vai dar problema. Não é assim, tá? Te contar, gente, não é assim. Mas, ó, professora, a gente vai voltar para o segundo bloco, para a gente falar sobre as métricas que são usadas para avaliar até o sucesso, né? De uma incubadora, das suas startups, falar dos desafios também. Porque quando a gente fala assim, né? Tá parecendo que o negócio é fácil, mas tem muito desafio enfrentado pelas incubadoras e pelas as startups, né? A incubadora apoia, a gente quer falar um pouco sobre isso. E a gente volta daqui a pouco, gente, no segundo bloco. Antes de encerrar, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Impremix, a Trajeto Móveis, a Fadenor, a Classic Men's Club e a Cris Joias, tá? Pelo apoio aí ao nosso programa. Fica aí, escuta a musiquinha, dá aquela respirada e daqui a pouco a gente volta com mais informação aqui para vocês. Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. A Classic Men's Club, a melhor loja de moda masculina da região, possui 3 unidades para te atender na medida certa. Trabalhamos com as marcas selecionadas e exclusivas: Lacoste, Aramis, Calvin Klein, Levi's, Osklen, Oficina Reserva, Classic Men's Club, Reserva, Vor, Hall, Kingjoy, Doctors e muito mais. Você conta ainda com serviço de alfaiate e atendimento personalizado, além de estacionamento gratuito na loja do centro. Classic Men's Club, vestindo e calçando o seu melhor estilo. Ibituruna Shopping, Montes Claros Shopping e Rua Doutor Veloso 503 Centro. Siga @Classic Men's Club. Atenção! Você que quer ser revendedora de semijoias e ampliar a sua renda ou fazer disso um negócio, a Cris Joias quer falar com você. Não perca a oportunidade de comprar o melhor das semijoias de fabricação própria de Montes Claros e região na Cris Joias, com preços de atacado. Tenha renda acima de R$ 1.400 vendendo nossos folheados. Saiba mais e consulte condições na loja. Acesse crisjoias.com.br ou ligue 38 9 97 33 11 16. A nossa loja física está localizada à Rua Doutor Veloso 598, esquina com Dom Pedro II. Cris Joias, presente nos seus melhores momentos. Os melhores atendem melhor. Os melhores passam por aqui. Trajeto. A Trajeto tem os melhores móveis office e home. Lojas em Montes Claros, Janaúba e Vitória da Conquista. Melhor atendimento e melhor pós-venda. A Trajeto faz a melhor entrega e a melhor montagem. A Trajeto garante o melhor suporte e a melhor assistência técnica. 2101-5500. Os melhores passam por aqui. Voltamos a apresentar Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Voltamos então, gente, com o nosso segundo bloco aqui do Empreendedor em Ação. Empreendedor em Ação, você já sabe, a gente está aqui toda quinta-feira, às 18 horas, na Rádio Unimontes. Você também consegue ouvir o programa, os podcasts completos no nosso canal Empreendedor em Ação lá no YouTube. Ó, se você perdeu alguma partezinha aí da nossa entrevista aqui com a professora Sara Antunes, você pode ir lá no nosso canal, no YouTube. Terminando aqui, já vai estar o podcast lá prontinho, completo, para você ouvi-lo na íntegra, e também você conhece a professora Sara Antunes lá, porque a gente tem alguns shorts, alguns vídeos aqui dos bastidores com assuntos bem interessantes para você
se inteirar aí dos temas, tá bom? Então segue a gente lá, não esquece de clicar no sininho para receber as novidades. Quero agradecer o apoio da Fadenor, da Classic Men's Club, da Crijóis, da Impremix e da Trajeto Móveis, que apoia aqui o nosso programa, apoia a programação da Rádio Unimontes. Se você quiser ser um apoiador desse programa, um apoiador cultural da Rádio Unimontes, manda um e-mail pra gente, no empreendedoremeação@gmail.com, que a gente faz contato com você, nosso comercial faz contato com você e a gente acerta as arestas, porque essa rádio, ela merece ter todo o apoio pra gente continuar com essa programação maravilhosa que a gente tem aqui. Então hoje a gente está com a professora Sara Antunes, estamos falando aqui sobre a incubadora, né, que é um processo incrível que a gente tem aqui dentro da Unimontes e que colabora para o desenvolvimento econômico regional aqui da nossa cidade, né, de outras aqui ao entorno, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso com a professora Sara, que falou pra gente já um pouco sobre os tipos de serviços que a incubadora oferece, né, para as startups incubadas, mas eu queria, Sara, que você falasse um pouquinho mais pra gente, assim, como é que é? São mentorias, tem um espaço físico, tem possibilidade de financiamento? Eu sempre brinco, né, que as pessoas antes achavam que ou eu trabalhava com bebês, né, quando eu falava incubador, com cuidando de bebês, ou achavam que muitos no passado achavam que a universidade não devia ter isso, não era um papel da universidade ter, né, esse tipo de atendimento. Ou as pessoas achavam que a gente era um banco. Então eu brinco, eu falo, não posso ser sequestrada, né, porque eu não tenho dinheiro. Mas qual é o papel de fato que a gente faz? Então, tem um espaço. Então, hoje a gente tem um espaço de coworking, a gente tem um espaço que os incubados podem utilizar. Funciona aqui na Unimontes, né? Funciona aqui na Unimontes. Só podem, a partir do momento que eles fazem o processo seletivo, eles assinam um documento, né, de uso do espaço, de todas essas questões, né, de como será esse uso, e nós fazemos então esse acompanhamento. Bom, agora como que funciona quando a pessoa é selecionada, tem o seu empreendimento selecionado? Ela vai fazer uma trilha, então nessa trilha tem uma série de atividades. Então, como é que faz o custo do seu negócio, como que aprende sobre gestão de RH, como que você vai lidar com questões, né, como buscar recurso, financiamento, enfim, a gente tenta ofertar uma série de qualificações nessa trilha que cubram esses 5 eixos que eu comentei: mercado, capital, gestão, tecnologia e empreendedor, né? Então a gente dá curso de como falar em público, de como apresentar o seu negócio, porque é mais do que uma questão de oratória, porque às vezes você tem pouco tempo para falar do seu negócio para alguém, e você fala, é fácil, eu sei tudo. Não é fácil. Às vezes você vai dar uma informação que a pessoa não tem a menor relevância para ela, e esquece de falar coisa extremamente importante. Às vezes você tem aquele minutinho para encontrar alguém, para dar um cartão, para se posicionar e falar, olha, por favor, né, eu estou vendendo isso, eu estou trabalhando com isso, enfim. É a construção do pitch, né? Isso, que a gente fala no corporativo. Né? O nome, né, gente, é em inglês, mas é uma apresentação muito curtinha e muito objetiva. Você tem que saber muito bem o que você vai dizer, né? Então tem uma metodologia que a gente também oferta. Então, essas qualificações vão ocorrendo. E, além disso, nós temos eventos, atividades, né? Dia 19 agora de novembro foi o Dia da Mulher Empreendedora, a Ariane esteve conosco. Então, nós sempre convidamos. E também participamos de eventos e atividades do ecossistema do Norte Vale. Então, tudo que nós recebemos, isso é compartilhado com esses empreendedores. A gente tem um grupo, então, nós informamos. Os editais, todas as vezes que tem oportunidade de algum edital, a gente acompanha, a gente divulga, a gente incentiva a participação, tira dúvidas. Então, nós já tivemos aí vários empreendedores que participaram do Centelha 1, do Centelha 2, inclusive a gente faz atividades para convidar não só quem já está com a gente, mas a comunidade como um todo para esse tipo de edital, né? E foi muito positivo. Então, assim, é esse processo que acompanha. O pré-incubado, em 6 meses, como é um projeto, ele tem esse tempo para desenvolver. E o incubado, ele vai ter 1 ano. Entendi. Mas nós vamos fazendo avaliações periódicas, né? Ou seja, a gente tem uma avaliação que chamamos de monitoramento. Então, nesse monitoramento, nós avaliamos os 5 eixos. Então, será que essa pessoa veio a todas as qualificações? Ela entregou, porque toda qualificação tem uma entrega, tem algo que você tem que fazer. Entregou as qualificações e também demandas que, às vezes, como eu comentei, cada negócio tem, às vezes, uma especificidade. Então, às vezes, ele tem uma demanda que nós vamos procurar um profissional para atender. Pode ser alguém que da Unimontes, pode ser um dos nossos parceiros que a gente procura no próprio ecossistema. Enfim, então,
nós procuramos acompanhar esse negócio. Mas é muito importante, eu te agradeço a oportunidade de dizer isso aqui, que nós não somos sócios. Então a pessoa não pode achar que a incubadora fará o trabalho para ele, né? Fará o negócio que ele já teve gente tipo, que chegou vou contratar isso, né? uma consultoria para o meu negócio. E a pessoa acha que é a consultoria, vai entrar lá, fazer uma mágica com a varinha de condão. Exatamente. E que ela vai ficar assistindo e falando que legal, não é, gente? Você tem que participar. Isso aí. Então, o que acontece? Muitas pessoas, elas entram, elas têm boas ideias, mas você fala, mas eu estou ocupada com isso, com aquilo. Então, elas vão se perder ao longo do processo. E isso já é esperado, né? Mas é importante que a pessoa entenda que esse processo que nós fazemos de cobrança é até um processo de amadurecimento. Olha, você de fato tem perfil? Você de fato quer isso? Você de fato quer abrir mão da vida que você tem ou do negócio que você já tem ou que você já está fazendo para se dedicar mais a isso? Então, esse acompanhamento ele é muito importante. E principalmente nós seguindo a metodologia CERN, ele tem, né, todo o procedimento que nós temos que fazer. Então, por isso que é importante a gente ter conseguido essa certificação, né? Porque cada vez mais a gente vai estruturando e vai conduzindo melhor a trilha. Então tem um tempo de duração, né? Tem um tempo. Para cada incubada, que pode variar de acordo com os interesses, do nível que ela está. Isso, então 6 meses para esse projeto, para incubado e 1 ano para o incubado. Mas pode acontecer, como nós já tivemos o ano passado, que entrou no edital do ano passado, né, de 2023 e saiu agora em 2024, a primeira campanha, que foi uma graduada nossa, ou seja, quando um empreendimento termina e sai, que eles entraram como pré-incubados e saíram graduados. Então, em 1 ano, eles pularam o processo. Então, isso pode acontecer, né? Não é que tem que ser. E, às vezes, a gente precisa de mais tempo. Isso também é uma avaliação da incubadora, da equipe da incubadora, né? Quantas empresas que estão incubadas hoje? Então, nós temos 13 empreendimentos, dos quais 4 são incubados, ou seja, 4 já têm CNPJ, né? Ah, legal. E aí são bem variados os nossos empreendimentos. Então, a gente tem o pessoal da Binova Tecnologia, que mexe com produtos derivados do mel, né? Legal. Então, é o pessoal que está procurando aí desenvolver toda uma classificação dos MEs, desenvolver produtos a partir disso, né? Ampli Gestão, que ele trabalha com consultoria voltada para empreendimentos coletivos. A PKVest, que é uma coisa muito interessante, que é turismo universitário. Ah, que legal. O negócio dele desenvolver um aplicativo. Então, PKVest? A PKVest. PKVest. Ah, legal. E qual que é o objetivo deles? Então, você tem aquele filho que quer fazer vestibular em outra cidade. Aí você vai mandar, a pessoa vai ter todo um acompanhamento. É muito interessante o que ela faz. Eu acho que a gente que é mãe, né? Sabe da preocupação de você mandar seu filho para outro lugar. A pessoa já está tensa para fazer uma prova. Então, tem hotel, tem tudo. É muito interessante. E o Consciência Brechó, que atua com essa questão de acervo de peças, né? Plus size. A gente conhece moda circular. Consciência Brechó esteve aqui conosco. Pois a gente sabe. Economia consciente. Exatamente. Então, assim, esses são os incubados, né? E os graduados nós temos variados. Então, tem desde negócios ligados a alimentos, né? Jogo de realidade. Tem um muito interessante, ExoSenior também, que é para fazer uma avaliação de pessoas idosas. Vai ter como se fosse um equipamento para fazer essa avaliação. Perfuração humanizada, que é como você trabalhar piercings e tudo, de uma técnica adequada para isso não dar problema. Então é bem variado, né? Tem vacina, assim, que essa questão de como trabalhar aplicativos móveis, né, para ajudar nessa questão da vacinação. Então é muito variado o nosso perfil dos incubados e dos pré-incubados. Muito legal. Sari, quais são as métricas que vocês utilizam para entender, para avaliar, né, na verdade, avaliar o sucesso dessas incubadas, né, e dessas outras empresas que ainda estão nesse processo? Olha, das incubadas e das pré-incubadas, como eu comentei, a gente tem esses eixos, então eles são avaliados, então ele tem que atingir uma certa quantidade de pontuação para a gente considerar. Mas basicamente o que a gente olha é, você já tem o seu produto, você consegue ir para o mercado, você está vendendo, você tem um público definido ali certinho, porque isso é importante que você falou, que às vezes as pessoas não percebem. Mas vamos supor que você vai trabalhar com saúde.
uma coisa é saúde para idoso, outra coisa é saúde para criança. Então, até a forma de você atender é diferente, né? Então, por isso que parece simples, mas não é. Então, se você quer fazer, sei lá, vender pizza, será que é para o mesmo público? Às vezes você vai pegar um público mais jovem, às vezes você vai pegar um público que vai levar família, né? Você tem que ter um outro ambiente. Então, independente do negócio, do serviço, do produto, é preciso a gente ter esse acompanhamento. Então, o que nós avaliamos é muito nesse sentido dos 5 eixos, né? E como que eles evoluíram. Tanto é que a gente tem 2 prêmios. Prêmio engajamento, ou seja, quem mais participou e tudo, e prêmio evolução. Então, dos acompanhados, quem que conseguiu, nesses 5 eixos, conseguiu ter a maior evolução, né? E aí, depois que ele atinge esses parâmetros dos 5 eixos, ele vai para o mercado e aí a gente encerra esse acompanhamento no sentido de pré-incubado e incubado. Mas nós continuamos como graduado. Então, os nossos graduados, a gente, uma vez por ano, nós encaminhamos e-mails pedindo para eles informarem, né, um formulário, como é que está, como é que se aumentou vendas, enfim, faturamento e tudo. A gente pergunta o número de funcionários, a gente procura acompanhar. Então, para a gente é muito importante saber que nós temos, por exemplo, da primeira leva de 2009 até hoje a empresa Icon, né, que mexe com a internet, está em Chapada Gaúcha, foi incubada aqui na Inemontes, né? Como nós temos essas mais recentes também, né? O Maicon, que foi acompanhado por nós, ele já começou com um projeto, um pré-projeto que era já em casa, e depois mudou de negócio, então ele já teve mais, foi acompanhado por nós também, que é um Michael Wheeler, é um empreendedor muito dedicada, né? Então a gente tem vários negócios, por exemplo, a Reabilitare, que foi esse ano, a Gold. Reabilitare mexe com próteses para pessoas que sofreram com câncer, né? E tem que refazer. A Gold mexe com travesseiros terapêuticos. Então, assim, é muito importante a gente perceber que, ao atuar dessa forma, a gente está trazendo mais conhecimento, informação, e esse empreendimento tem mais chance de ficar no mercado. Né? Por daquilo que eu falei, daqueles erros básicos que são muito comuns, né, do empreendedor cometer, a gente evita. A base fica mais bem feitinha, exatamente, né? Para caso crescer melhor, você poder colocar mais um andar, mais outro andar, mais outro andar. Isso aí. Mas me fala dos desafios, assim, aí eu queria dividir essa pergunta até em duas. Primeiro, assim, quais são os maiores desafios que as incubadoras enfrentam? Que eu imagino, por exemplo, burocracia seja um, né? Para colaborar, né, com o desenvolvimento do ecossistema empreendedor de uma região. E os desafios dos incubados e pré-incubados, assim, que você percebe, né? Que para eles, às vezes, são entraves. Sim. E que, às vezes, ou eles ficam no processo ou eles demandam mais para poder pular aquela fase. Então, são duas, porque aqui a gente pega meio pesado com o entrevistado, a gente, às vezes, né, Paulo? A gente junta 2, 3, 4 perguntas numa mesa. Mas, não, são só duas agora. Bom, fala pra gente. Os nossos desafios, primeiro, eu acho assim, e até te agradeço a oportunidade, que é que os nossos próprios alunos e professores conheçam a incubadora. Então, apesar de nós estarmos aí celebrando esse ano 15 anos, né, a gente vai ter um livro que a gente vai lançar, né, para comemoração dos 15 anos. Bacana. Né, ainda somos desconhecidos. Por quê? Porque as pessoas, elas vêm muito com essa mentalidade, estou indo ali para formar e pronto. E não falo só da incubadora, não. Tem muita coisa que a Unimontes oferta que as pessoas desconhecem. É um universo com muitas possibilidades, né? Então, é muito importante, eu faço um convite a todos que nos visitem no prédio 2, né? Em frente à diretoria do CCH. Procurem a gente, olha, eu tenho uma ideia, eu gostaria de tirar dúvidas, e independente do edital, nos procurem, porque é assim que muitas pessoas acabam participando depois do edital, porque às vezes a pessoa ela nem se considera capaz de abrir um negócio. Essa é a grande verdade. Os editais, eles costumam sair quando? Agora é fluxo contínuo, aquilo que eu falei. Então antes era, agora está no site, né? Só entrar na Pró-Reitoria de Pesquisa, exatamente, no site da Unimontes, Pró-Reitoria de Pesquisa, Coordenadoria de Inovação, tem lá em Inemontes, já tem o edital. Então, assim que a gente libera uma vaga, vai abrir, vai divulgar e pronto. Então, a gente não vai ter mais essa data fechada, vai ser assim que liberando, assim que alguém já for graduando, a gente vai abrir. Então, assim, a primeira questão vamos, né, de promover mais o empreendedorismo. A universidade, no passado, ela era sustentada no tripé, né, de ensino, pesquisa e extensão. Mas nós sabemos que, né, nos últimos anos, ela tem criado esse outro apoio, que é inovação e empreendedorismo. Né? Então, assim, é muito importante nós pensar além, né? Ou seja, como trazer,
porque antes era formar pessoas, ok, isso continua sendo muito importante, mas nós precisamos formar pessoas que fiquem na região, que gerem empregos. Com propósito. Exatamente, porque senão você Formação forma, com propósito. a pessoa vai embora e aí cadê o desenvolvimento regional? A outra questão, eu acho assim, que primeiro há um desafio de nós trabalharmos essa questão de será que eu posso ser empreendedor? Então, muitas pessoas não acreditam nelas. Elas têm ótimas ideias, elas têm capacidade. Elas poderiam ser muito empreendedoras nas suas vidas, mas não fazem porque elas não têm coragem. Elas não se sentem capazes. Apoiadas também, o apoio também faz diferença. Isso, faz diferença. Por isso que é importante, acho que contar, igual você estava citando das suas redes, acompanhar aqui a rádio, né? É um programa que muitas pessoas me falam, nossa, eu gosto de ouvir. Tudo. Por quê? Porque assim vai estimulando as pessoas a pensar. Então, nós temos que pensar. Você pode fazer um concurso? Pode. Você pode trabalhar numa empresa? Pode. Mas você também pode ter sua própria empresa. Então, o que eu gostaria muito é que as pessoas tivessem cada vez mais, essa também pode ser uma possibilidade, principalmente para os nossos alunos, né? Quer dizer, eles estão começando. Por que eles também não podem pensar nisso? Né? Então a gente costuma muito visitar salas, fazer uma divulgação, mas ainda é muito carente. Então eu te agradeço o espaço porque é muito importante falarmos, né? Obrigada. Falarmos que existe a Unimontes, que a Unimontes está consolidada com 15 anos, assim, certificada pela Amprotec com o CERN2, quer dizer, a gente está tentando fazer a nossa parte, né? E nós precisamos também que a comunidade venha nos procure, e não só os nossos alunos e professores. Dos incubados e pré-incubados, o que você acha que às vezes, assim, quais são as dificuldades que eles apresentam no meio do processo, assim? Bate o desânimo, o que é, assim, é a falta você acabou de falar, né? Às vezes a pessoa, ela tem tudo para empreender, mas ela não se acha capaz de empreender. Está muito relacionado à questão do autoconhecimento ou está relacionado também à questão da pessoa ter mais abertura para ela se capacitar de maneira mais técnica? Eu acredito que é um conjunto. Tem pessoas que elas têm uma crença de que alguém vai fazer para elas aquilo que a gente falou, né? Então elas acham assim, eu vou ali porque alguém vai fazer para mim. Então eu sempre digo, olha, desiste, empreendedor ele faz tudo. A gente sabe que é muita demanda, né? A questão de você tem que gerir o negócio, você tem que pensar o produto, você tem que buscar o seu cliente. Então eu acho que assim, às vezes as pessoas ficam um pouco assustadas e elas acabam não abrindo mão, né, do status quo ali, de onde ela está, do que ela já está fazendo para se aventurar em outros negócios, entendeu? Em outras possibilidades. E acredito também que a gente precisa entender que cada negócio tem uma maturidade diferente. Então, tem negócios que eles vão depender mais de tempo. Quando você fala de tecnologia, eles são mais rápidos, né? Já se você fala de biotecnologia, de desenvolver uma pomada, por exemplo, você vai levar mais tempo. Então, a gente também procura entender isso, sabe? Que cada negócio ele vai ter um tempo diferente. E passar isso para o empreendedor, olha, tenha calma, você vai conseguir. Mas geralmente os desafios são mais esses, de pensar que o problema é dinheiro, assim, é lógico que o dinheiro é super importante, mas a maioria das vezes não é. A gente consegue, tem financiamentos, tem o Banco do Nordeste aí, tem várias possibilidades, mas o negócio que eu vejo mais é o tempo, dedicar o seu tempo. E isso é engraçado, né? Uma vez eu participei de um processo do Sebrae, lá em Belo Horizonte, era uma reunião de design thinking que eles chamaram alguns empreendedores do estado, né? Foram 16. E aí eu estava lá no meio dessa galera. E aí tinha e eram vários setores, né? Era fabricação de calçado, tinha agronegócio, então tinha segmentos bem distintos, assim. E eu penso que a ideia era chegar a uma solução financeira para atender as demandas, né? E aí, só que a coisa foi caminhando e a gente trabalhou com o Canvas, né? Para poder organizar o design think para chegar nessa solução que eu imagino que o Sebrae pensou também que fosse algo da questão financeira. Então nós ficamos lá um dia inteiro participando desse processo e tal, e no final estava relacionado com gestão de pessoas, estava relacionado com recurso humano. E aí a gente não conseguiu e não conseguiu fechar, né, esse design think. Depois vamos fazer novamente para a gente poder avançar nisso, mas veio a pandemia e complicou bastante o processo. Então, às vezes a gente acha que é uma coisa, né, e no meio você vai ver que é outra. E tem essa coisa do mito, né, que eu falo assim, é um mito quando a gente pensa em empreender, porque você acha que você vai ter mais tempo.
Não Gente, vai. sinto Paulo, não vamos fazer um minuto de silêncio, nós não podemos perder um minuto dessa entrevista. Mas sinto informar. Você que quer ser empreendedor, você que está pensando, olha, é complexo. Então, assim, é lógico que você consegue flexibilizar o tempo, né? E é importante que a gente saiba gerir o tempo. Para mim, por exemplo, é um desafio fazer isso, né? Porque eu, se deixar, meu filho, eu acordo às 5 horas da manhã, trabalho até no outro dia às 5 horas da manhã, o negócio mas não pode, tem, né? Você tem que fazer essa gestão. Então, às vezes, existem esses mitos também, né? Do mundo empreendedor, digamos assim. Você vislumbra uma coisa e na hora que você está no processo é bem diferente. Com certeza. Eu acho assim, que todo início, gente, você vai trabalhar muito mais, né? Depois você vai conseguir organizar melhor, aí você falou, é uma questão, né, de gerir o tempo. Mas não existe isso de você desligar, né? Você vai ter sempre os seus colaboradores, alguém que tem uma questão, tem um problema, então... E o início é muita demanda. Então você fala assim, eu não sei de gestão. Eu sempre digo isso. Por mais que você tenha alguém que vai ficar por conta da gestão, você tem que entender daquilo. Tem que entender. Porque você não pode entregar tudo na mão de uma pessoa. Você tem que entender um pouquinho de tributação. Tudo. Né? Eu tenho um contador, fala, mas peraí, mas seu contador faz o quê? Ele está fazendo o quê? Você tem noção do que está acontecendo? Né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar assim, com as lojas, né, eu entendia pouco da questão tributária. Então, assim, passaram algumas coisas que eu não via, 15 anos atrás, né? E, tipo, eu não vi, beleza, depois de 2 anos chega uma multa pra mim, né? Na época era 70 mil reais, eu falei, oi? Nunca mais. Aí eu falei assim, não, nem que eu tenho que formar em contabilidade. Não formei, não. Mas assim, fui entender, compreender melhor. E nesse ponto o Sebrae, ele colaborou muito na minha jornada, né, como empreendedora, porque tem, né, muito treinamento, tem muita capacitação que leva você a entender, compreender esses pontos, né? Isso é fundamental, porque, olha, no site do Sebrae mesmo, vocês conseguem acessar muitos cursos. Então, eu acho que a primeira coisa que o pessoal tem que entender é assim, gente, não é que da noite pro dia você tem que saber tudo. Por isso que a gente usa as palavras, olha, trilha, jornada. Olha que mais de uma vez a gente repete, porque é um processo. É uma construção. É uma construção. Então, assim, você tem que analisar o seu negócio. Se você vai abrir, como, né, no seu caso, uma área que trabalha com serviço, atendimento a público ali, é uma coisa. Se você tem um delivery, é outra. Então, não dá para você copiar o modelo, né? Você tem que analisar quais são as demandas, o que vai acontecer, qual é o meu público. Então, você precisa de tempo. Por isso, você tem que ter dedicação. Então, primeiro momento, que eu entendo o meu público, meu negócio, qual que é o meu diferencial. Beleza, meu preço, vou aprender a fazer um preço, né? Porque aprender a fazer preço é fundamental. Fundamental. Eu já cansei de pegar pessoas que falam assim, eu vou vender brigadeiro, mas qual que é o valor do brigadeiro? Eu comprei por 2, vender por 4, né? Que você dobra e você pensa, eu vou ganhar 100%. Parece um negócio maravilhoso. Aí quando você vai ver, a pessoa não contou o gás. Justamente. Ela não sabe o tempo dela, vale quanto o seu tempo. Então são coisas... Acho que prestação de serviço, então, é mais complexo. Muito, né? complexo. Então, assim, o que nós temos que entender é isso. É um processo de construção. Por isso que nós entendemos na Enemontes que não é só você estimular as pessoas a terem um negócio, é estimular as pessoas a empreenderem nelas mesmas em primeiro passo. Isso é legal. Então, você tem que ser o seu empreendedor. Você tem que adquirir conhecimento. E aí, você vai vendo a sua necessidade. E cada um tem um perfil. Tem um que vai ser mais fácil para gerir pessoas, né? O outro vai ter mais facilidade com finanças. E aí, você vai aprendendo. Então, nós escutamos relatos de pessoas, né? A Cris Paixão, posso falar dela, porque ela já falou isso em público várias vezes, né? Ela falava assim, professor, eu não sabia nada, não mexia nisso, porque ela era da área de saúde. Então, ela tinha toda uma técnica, mas na hora de mexer com gestão, aí ela viu que ela precisava aprender. Então, ela veio, qualificou, né? Então, assim, eu acho que esse é o nosso papel. Tentar despertar nas pessoas um entendimento que o empreendimento, por isso que eu falei, ele é uma coisa viva, ele é um ser vivo, né? Ele precisa ser cuidado. Muito bom. E assim, a gente está quase chegando ao final da nossa entrevista, professor. Eu queria muito que você falasse como que você vê o futuro das incubadoras nos próximos anos, especialmente com as mudanças, né, na tecnologia e nas necessidades do mercado.
Olha, a gente tem sempre nomes diferentes, eu sempre brinco, falo, o pessoal muda de nome, né? O próprio, a gente fala funcionário, empregado, colaborador, né? Eu falo que, por mais que as nomenclaturas possam mudar, então você já teve incubadora, hoje fala muito mais de aceleradora, que na verdade é um complemento, né? Você pegar esse negócio e acelerar o negócio que foi acompanhado pela incubadora. Mas eu acredito que o desafio seja... para o futuro, nós entendermos essa nova geração. É uma geração que ela tem aspectos muito interessantes, como a capacidade de pensar mais o meio ambiente, de trabalhar, né, questões que talvez há 50, 30 anos não eram questões relevantes, como pegada, né, de impacto. Eu estou fazendo o que? Exatamente. Então, todo esse processo, eu acho que é uma geração mais preocupada com isso, mas ao mesmo tempo muito desconcentrada, né, com muita dificuldade de dar continuidade. Então, eu acho que o nosso desafio é, além de falar de empreendedorismo, de trabalhar essa educação empreendedora, é trazer essas qualidades, né, vamos dizer, potencializar as qualidades e minimizar essas outras dificuldades. E é possível, né? A gente acredita muito, acho que temos muito potencial, né? Você vê quantos alunos nós temos aqui, a própria cidade, a região que a Unimontes atua. Então, assim, nós temos um povo com uma capacidade muito interessante. Esses negócios de impacto socioambiental, a gente tem uma ampla possibilidade de atuar nisso. Então eu vejo que somos uma região ainda com muito a fazer, porque, por exemplo, o que é inovação para a gente? Se não tem aqui, é inovador. Não é? Entendeu? Não, mas tem em São Paulo. Parabéns, você vai lá em São Paulo comprar, não. Muitas vezes você está precisando daqui agora, daqui a 5 minutos. Não tem aqui, é inovador para cá. Então é isso que a gente tem que despertar nas pessoas. Olha, será que você não pode ser a pessoa que vai ofertar esse serviço, esse produto e vai gerar um negócio? Então, assim, são esses desafios que estão à frente da gente, como instituição, como universidade de um modo geral, né? Lidar com essas novas tecnologias, como isso vai ser colocado, mas ao mesmo tempo eu vejo que é uma possibilidade muito interessante da gente encontrar soluções mais baratas, mais rápidas para problemas que nós temos, que nos afligem aqui, né? E que podem ser ofertados local, global, né? Agora é glocal, né? Ou seja, global, local. Mas muito bacana. A gente percebe então que a incubadora ela tem um papel importante no desenvolvimento, né? Não é só econômico, gente, é socioeconômico, né? Da região. Isso eu quero muito agradecer, viu? Sua disponibilidade, agradecer a oportunidade da gente falar sobre isso, né? Porque a Unimontes, ela realmente tem um papel muito importante. Eu falo que eu sou puxa-saco, né? Da Unimontes, são as duas instituições que eu puxo-saco, a Unimontes e o Sebrae. Porque eu acho que tem um papel muito importante aqui, né, na nossa região. Acho que faz muito de Montes Claros se virou um polo universitário. Nós começamos tudo, né, a sementinha foi daqui mesmo, né, para apresentar esse valor que a gente tem aqui para o restante de Minas, para o sul da Bahia, né, e tantos outros estados que a gente atende. Minas Gerais é um estado empreendedor que tem uma pujança, potencial muito grande, e a nossa região aqui cada vez mais nos mostra que é uma região que tem espaço para crescer, que está crescendo muito, as pessoas estão olhando para cá, e a gente tem que estar atento, né, Sara? Para que a gente consiga ser o fornecedor das necessidades dessa região, porque eu preciso, né, comprar, vou comprar brindes aqui pro meu negócio pro final de ano. Eu posso comprar aqui, eu não preciso ir para São Paulo, né? Eu tenho uma galera aqui que tem possibilidade de me oferecer algo tecnológico, algo muito bacana, moderno, que está lá, mas que eu tenho aqui. E onde é que estão essas empresas, né? Enfim, então eu acho que a incubadora ela tem um papel muito importante, né? E que vocês conheçam mais, gente. É só vocês entrarem no site da Unimontes, não é isso? Que você vai encontrar lá as informações acerca, e a professora Sara já convidou para vir conhecer a incubadora, né? Então, assim, mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade, viu? Eliane, eu que agradeço, né? Eu quero deixar aqui, né, os parabéns para toda a equipe da incubadora, porque nós somos uma equipe, né? Então, parabéns. Assim, voltando a falar aquela coisa da rede, dos grupos, do apoio, então é muito importante. A gente está muito feliz com essa nova conquista. Dizer que, como você falou, estamos à disposição. Entrem no site da Unimontes, na Pró-Reitoria de Pesquisa, dentro da Coordenadoria de Inovação Tecnológica, tem a Unimontes, com todas as informações, né? Eu aguardo vocês e estamos à disposição que vocês precisarem.
necessário. E mais informação importante, só para reiterar, o edital tá lá, gente. Isso. Né? Você tem interesse, você despertou e acha que o que você tem aí na cabeça pode funcionar dentro da incubadora, entra lá, dá uma olhada no edital, faz contato, porque pode ser que Exatamente. sucesso tá aí, ó, pertinho de você. Agora vocês podem nos procurar e assim que a gente tiver a vaga, a gente vai chamar, né, os interessados, aí vai divulgar também nas redes. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada, professora. Gente, é isso. Ficamos aqui com mais um programa, com mais um Empreendedor em Ação. Toda quinta-feira, às 18 horas, a gente está aqui na Rádio Unimontes. Inscreva-se lá no nosso canal no YouTube, Empreendedor em Ação. Clica no sininho para você ter as novidades. Esse programa vai estar inteirinho lá para você, no podcast completo, para você ouvir na íntegra e mais alguns shorts, vídeos aqui dos nossos bastidores, para você conhecer a professora Sara e, quem sabe, se interessar mais ainda e fazer esse contato aí com a incubadora, tá bom? Quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Cris Joias, a Classic Men's Club, a Impremix, a Fadenor, pelo apoio cultural aqui ao nosso programa, o apoio cultural à Rádio Unimontes. E é isso, próxima quinta-feira às 18 horas nós temos outro encontro marcado aqui na rádio com você. Até lá!